Olá, estudantes, sejam bem-vindos à nova playlist do canal. Esta é a playlist sobre estática dos sólidos, conhecido também como mecânica dos sólidos, estática dos corpos rígidos, enfim. Então, essa playlist aqui eu vou colocar uma série de questões sobre esse assunto. Lembrando, eu sempre coloco em ordem de dificuldade. Então, a gente começa com questões mais simples. E as últimas questões da playlist serão questões mais complexas, questões de concurso militar e por aí vai, tá? Gente, aqui é o seguinte. Antes de começar, então, só para deixar claro que na estática dos sólidos, o que é que a gente costuma fazer? A gente separa em duas categorias. A gente separa entre equilíbrio de pontos materiais e equilíbrio de corpos extensos. Então, pontos materiais, basicamente, o que é um ponto material? É uma partícula. É um corpo que ele é tão pequeno, mas tão pequeno que em relação ao sistema, ele é praticamente desprezível o seu tamanho. É a mesma coisa que eu chegar para essa tela aqui, o tamanho dessa tela, e eu falar o tamanho de um pixel. Né? Quem é mais entendido da área de programação, de Photoshop também, essas coisas, quem trabalha com audiovisual em geral sabe que é um pixel. Né? Que é um quadradinho tão pequenininho, não dá nem para ver aqui na tela. Pronto, um pixel poderia ser uma partícula, um ponto material, tá? A gente despreza o tamanho daquele corpo. Essa questão aqui, eu escolhi ela porque ela é muito simbólica. Como assim, professor? Ela representa uma série de outras questões que se parecem com isso aqui. Tá? Então, em outras palavras, entendendo a mecânica dessa questão, com perdão do trocadilho, com mecânica, né? Mas entendendo a mecânica dessa questão, você vai ter condições de entender minimamente o que as demais questões desse assunto cobra. O que eu vou fazer aqui, então, é muito parecido com o que as demais questões fazem. Por isso que essa questão é tão simbólica, ela representa bem. Então, vamos à leitura. Aqui diz o seguinte: um ponto material recebe a ação de três forças. Professor, que ponto material é esse que eu não estou vendo? Lembra que eu falei que é um ponto bem pequeno? Então, olha onde é que o meu mouse vai parar. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Pronto. Aqui é onde o meu mouse parou. Esse pontinho bem pequenininho, ele recebe a ação de três forças. Olha aqui, ó, uma força aqui, duas forças e uma terceira para baixo, tá? Esse pontinho bem pequenininho é o ponto material, tá? Então, ele recebe a ação de três forças conforme a indicação na figura ao lado. Calcule a intensidade, o módulo da força de tração T1 e T2. T1 está aqui, T2 está aqui. Bom, então, a primeira coisa que eu vou ter que deixar bem claro, tá, gente? Para fazer uma soma vetorial é muito mais fácil se nós fizermos uma soma usando vetores paralelos. Então, por exemplo, eu quero somar um vetor que está aqui para baixo com um vetor que está aqui para cima. Eu quero somar um vetor que está para a esquerda com um vetor que está para a direita. Aí sim fica uma coisa muito mais fácil. Professor, mas espera aí, eu não estou vendo nenhum vetor aqui apontando para cima, eu não estou vendo nenhum vetor aqui apontando para a direita. É aí que nós vamos trabalhar com as projeções. Nós vamos pegar o vetor que está inclinado, no caso aqui nessa questão é chamado de T1, e nós vamos decompor ele em duas componentes, uma vertical e uma horizontal. Então, aqui, por exemplo, na componente vertical, eu vou chamar de T1Y. Se você está na dúvida, professor, peraí, eu não entendo o que é isso, eu não sei o que é T1Y, T1X, eu não sei o que é isso, eu vou colocar aqui nos cards uma aula que eu preparei especialmente como pré-requisito para este assunto aqui. É uma aula dedicada exclusivamente à decomposição vetorial. Então você não sabe o que é uma decomposição vetorial, não sabe nada dessa história de Vx, Vy, seno, cosseno, essas coisas, clica no card aqui, depois volta para esse vídeo aqui para que você não se perca na explicação aqui, tá certo, gente? Então tá aqui, ó, T1Y, como é que eu descrevo então? Na vertical, esse T1Y ele está em equilíbrio com o peso. Então tá aqui, para baixo eu tenho peso, para cima eu tenho T1Y e eles estão em equilíbrio, tá certo? Então isso implica em dizer que os módulos são iguais. Repare que eu estou deixando claro que são módulos. Os módulos aqui são iguais. Nesse caso aqui, se eu for então escrever a expressão de T1Y, tá aqui, é o vetor original vezes o seno do ângulo. Mais uma vez, se você não está entendendo isso, clica no card e vê a aula sobre decomposição vetorial, que é lá que vem a explicação disso aqui, tá? Então, T1Y é igual ao vetor original vezes o seno do ângulo, seno de 45. Nesse caso aqui, substituindo, a T1Y, já que ele tem o mesmo módulo que a força-peso, já que o peso vale 100 newtons, T1Y vai valer também, ó, 100, por isso que eu estou repetindo aqui. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Esse termo aqui vai ter que passar para o outro lado dividindo.
Aqui eu vou ter que repetir o de cima e multiplicar pelo inverso do de baixo. É claro que eu vou ter que fazer uma racionalização aqui, tá bom? Nesse caso, se eu fizer a racionalização, aqui vai dar raiz de 4, que vai dar 2. 2 corta com esse 2 aqui de cima, que vai dar 100 raiz de 2 newtons. Então, eu já sei quanto vale o meu vetor T1. Beleza, gente? Já está respondida a primeira parte da questão. Esse vetor aqui, ele vale 100 raiz de 2 newtons. A outra coisa que a questão pediu foi o valor de T2, dessa tração aqui, ó. Bom, se ele está puxando para a esquerda, tem que ter alguma coisa puxando para a direita para ter o equilíbrio. Então, nesse caso, já que eu decompus esse vetor numa projeção vertical, vamos decompor ele numa projeção horizontal. Então, se eu tenho T1y, é claro que eu tenho T1x, que em módulo vale a mesma coisa que T2. Beleza, gente? Então, nesse caso aqui, o que é que eu vou fazer? Ó, eu vou abrir a expressão T1x é igual ao vetor original vezes o cosseno do ângulo, que, por sinal, né, gente, 45 é o seno e o cosseno é a mesma coisa, né? Não vai mudar muita coisa, não. Só que agora, dessa vez, nós sabemos o valor do vetor T1. Nós sabemos. O valor do vetor T1 é 100 raiz de 2. Então, no lugar de T1, vou escrever o quê? 100 raiz de 2. E vou repetir o cosseno de 45. Se eu for multiplicar isso daqui, eu vou ter, então, que o vetor T2 vale 100 newtons. Beleza, galera? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, postem aqui nos comentários. Até a próxima e bons estudos!